Irmãos, continuando a nossa série A Videira, hoje conversaremos sobre como o Pai me amou. Como o Pai me amou. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 9 a 12. João, capítulo 15, versículos de 9 a 12. Podemos? Todo mundo em casa já abriu suas Bíblias? Então, caminhando, vamos para Canaã. Vamos lá. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. No versículo 9, no início da nossa leitura, como o Pai me amou. Como o Pai me amou. Foram essas as palavras de Jesus Cristo, e é a partir delas, dentro desses 4 versículos, que conversaremos nessa manhã. Pai, nós te bendizemos pela tua palavra, Senhor. Que ela venha de encontro ao nosso coração, meu Deus. Que ela nos alcance, que ela faça morada em nós e que ela nos transforme, Senhor. Que ela tenha poder para mudar a nossa forma de enxergar o mundo. Que a tua palavra tenha poder, Senhor, para dissipar no nosso coração as trevas, a angústia, a desilusão, a incredulidade, e que a tua palavra nos traga a esperança, Senhor. Que a tua palavra ilumine o nosso interior, seja luz nos nossos olhos, seja lâmpada para os nossos pés, e prepare, Senhor, o nosso caminho. Nos ajuda e fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Graças a Deus. Meu amigo El, está tudo bem aqui? O enquadramento? Então tá bom. Tudo bem. É que agora você sabe, né, irmãos? A gente é uma igreja da televisão. Isso aqui é a rede casa de televisão. Agora a gente tem televisão e rádio também, porque nós estamos na Gospel Life. Aleluia. Então tá bom. Muito bem. Graças a Deus. Então vamos lá. Ontem eu fui ao mercado comprar algumas coisas e tinha uma câmera assim, bem em frente ao caixa que eu estava sendo atendido, e quando eu olhei para a câmera, eu vi a minha mecha branca aqui em cima, e eu falei, meu, como está grande a minha mecha. Agora que eu vi o Marcão aqui, falei, pô, a Marli podia até vir pintar o cabelo da gente aqui na igreja. É que aí se ela viesse pintar cada domingo ia parecer o cabelo de uma cor, né? Tipo... Não, não estou indo ao cabeleireiro por causa da quarentena. Vou deixar crescer até aqui, assim, ó. Vou virar metaleiro, vou ficar igual o Ricardo. Depois só falta a Marli pintar. Mas amém. Passado esse momento de descontração, caminhemos para a palavra. Irmãos, não posso deixar de falar para vocês que não tem sido fáceis os nossos dias. Não só por conta da quarentena e da pandemia que nos aflige, mas parece que a pandemia, ela traz à tona situações do ser humano e da raça humana não resolvidas,
Situações essas que nos confrontam, nos afrontam, nos entristecem e enchem o nosso coração até de espanto, nos levando à seguinte pergunta: que mundo é esse que a gente vive? Que ser humano é esse? As situações de racismo, de negacionismo, de ódio, de violência, do ser humano contra o ser humano, esse momento todo que a gente vive são situações que nos entristecem, que nos desanimam, que são um fator de desesperança no coração da gente. E eu vou dizer para você que essa foi uma semana particularmente que me incomodou bastante, assim, bastante. E vindo para a igreja e meditando na palavra de hoje, nós, os pastores da Casa da Rocha, nos reunimos às segundas e sextas para conversar sobre a pregação. Então, estou pregando aqui hoje, amanhã a gente já tem reunião, videoconferência para conversar da pregação da semana que vem. E ao longo da semana a gente vai conversando, trocando figurinhas e batendo papo e tudo mais. E enquanto eu estava ali sentado naquela caixote, batendo, sabendo que vocês em casa não estão ouvindo absolutamente nada do que eu estou batendo aqui no caixote, mas tudo bem, eu fiquei pensando, refletindo em tudo o que aconteceu ao longo da semana e pensando que nós cristãos, nós somos arautos da esperança. Somos luz no mundo, sal da terra. Então eu quero, dentro do possível, que Deus me ajude a deixar toda a minha tristeza, revolta, inquietação, frustração de lado e que eu consiga fazer aquilo que eu tenho que fazer, que é o meu chamado e a minha vocação, que é falar para você das coisas de Deus. Cristo, isso posto, Jesus começa esse bloco dentro da metáfora da videira, dizendo assim: como o Pai me amou, eu também tenho amado vocês. A pergunta que a gente faz nesse momento é: como é que o Pai amou Jesus? Como o Pai ama Jesus? Como é o amor de Deus? Porque a tônica nesse momento é o amor. Como é o amor de Deus? Como é pensarmos em Deus olhando no amor? Esses dias eu vi um post na internet, santa internet, né? Que falava assim: Deus é amor e o amor é Deus. Aí eu falei: não. Sim, Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor não é um Deus, não é uma pessoa da Santíssima Trindade. Se eu imaginar que o amor é Deus, se eu imaginar que tudo que as pessoas dizem do amor aí no mundo é Deus, nós vamos entrar num buraco muito grande. E se nós imaginarmos que a Trindade é Deus eterno, que Deus ama o Pai, que Deus Pai ama o Filho, Deus Filho ama o Pai, Deus Filho ama o Espírito ama o Filho, o Espírito ama o Pai ama o Espírito, e que esse é um movimento de amor, de adoração e de completude eternos. C.S. Lewis diz no livro, agora me fugiu, Cristianismo Puro e Simples, ele pede licença para falar que
É como se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estivessem dançando pela eternidade. Uma dança onde existe entre eles um amor recíproco e onde eles se habitam mutuamente. Onde está Deus o Filho? No Pai. Onde está o Pai? No Filho. Onde está o Espírito? No Pai, no Filho. Onde está, sabe? A teologia vai tentar explicar isso, e os pais da igreja encontraram um termo que em grego é chamado de pericorese. A habitação mútua, a inter-relação entre os entes da Trindade Santa. Ou seja, cada pessoa da Trindade está inteiramente dentro da outra. Pericorese é o termo. Tem um termo também em latim para explicar a mesma coisa, mas que é mais difícil de falar. Eu passei a semana lendo isso aqui e eu não consigo falar. Circumincessio é a palavra latina para explicar a pericorese. Mas quando a gente olha para esse Deus que já tem nele próprio, na Santíssima Trindade, ele já tem amor que dá e amor que recebe, ele tem adoração que vai, adoração que vem. Esse Deus que já é pleno, que já é completo, esse Deus que é eterno e que não precisa de nada, que não sente falta de amor, que não se sente rejeitado, abandonado, sozinho, esse Deus perfeito, ele decide criar a gente, criar o mundo, criar o homem à sua imagem e semelhança. A gente só encontra explicação isso no fato de que foi porque Deus amou o mundo. Então, quando a gente olha para Jesus que diz, como o Pai me amou, a gente não consegue entender isso a não ser olhando para as coisas que Deus fez, para tentar entender um pouco o amor de Deus. E Deus nos cria. Isso é uma coisa absurda. Vou dizer, aos meus olhos parece absurdo. O Deus que não precisa de nada, cria o homem sabendo que esse homem vai se voltar contra ele. É uma loucura isso, né? Deus cria o homem sabendo que o homem vai pecar, mas ainda assim Deus cria. Deus cria todas as coisas e olha para todas as coisas e diz, olha, tudo isso é bom. Por que Deus cria? Não dá para entrar na cabeça de Deus e saber. E não dá para saber aquilo que não está revelado. Mas a Bíblia diz que Deus cria todas as coisas para a sua glória. E a gente sabe que isso só pode existir a partir do próprio amor de Deus. Porque Deus nos ama. Uma vez a gente fez uma analogia aqui, eu estava apresentando uma criança. Consagrando aqui uma criança ao Senhor. Como a coisa mais próxima talvez seja o amor de um marido pela esposa, que se casam. E em algum momento da sua caminhada parece que falta alguma coisa e a completude dessa união se manifesta no filho, na gravidez e no filho. E a gente fala assim, mas por que queria ter um filho num mundo como esse, né? Por que ter um filho num mundo como esse? E a pessoa diz, é fruto do amor. Fruto do amor. Somos então fruto do amor de Deus. É o paralelo mais próximo, talvez a gente possa entender. Como o Pai me amou, mas como é que é esse amor? A gente pode olhar esse amor também na liberdade que Deus deu. Deus não criou a gente robô, podia ter criado, acho que era mais fácil, mas não. Deus nos cria seres, não vou chamar completamente independentes e autônomos, porque dependemos de Deus, do ar que Ele nos dá, a nossa vida vem dEle, mas Deus nos cria com a possibilidade de nos afastarmos dEle. Deus nos cria com uma tal liberdade que nós podemos não obedecê-lo. Deus podia criar um ser humano obediente sempre, mas não, Deus cria um ser humano que pode desobedecê-lo. Isso é amor, irmãos, isso não é outra coisa a não ser amor. Não somos robôs. O nosso amor por Deus não é uma obrigação. O nosso amor por Deus não é um chip que Ele colocou dentro da gente, nos obrigando a amá-lo.
Nosso amor por Deus é um convite de liberdade que Deus faz por nós, faz a nós. O amor de Deus está na criação, o amor de Deus está na liberdade, o amor de Deus está na graça redentora. O amor de Deus está na salvação do homem. Porque isso para nós, seres humanos, é meio insano pensar nisso. Deus cria o homem e Deus é sabedor de todas as coisas. Deus é onisciente, sabe tudo. Deus é onipresente, está em tudo. E Deus é onipotente. Aí Deus olha o ser humano antes mesmo de criá-lo. E deve pensar assim, vou criar esse trem aí, vou criar o ser humano, ele vai se voltar contra mim, ele vai pecar, eu vou criar seres humanos iguais à minha imagem e semelhança, mas eles vão se odiar por causa da cor de suas peles, vão se odiar por causa de partidos políticos, vão se odiar por causa de supremacias raciais, vão se perder, vão se desviar de mim, vão se afastar da única fonte de vida que eles têm. E ainda assim Deus cria, mas não só cria, Deus se entrega para buscá-los e salvá-los. A gente só pode pensar nisso como o amor de Deus. Sabe que a gente vai fazer bobagem e ainda assim vai lá e nos resgata. Jesus Cristo a gente pode pensar da seguinte maneira: Jesus é a encarnação do amor de Deus. A presença de Jesus Cristo entre nós, encarnado, é a materialização desse amor. Aliás, é isso que João diz lá em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo virou gente e habitou entre nós. É exatamente isso. É que Deus se materializa, encarna e o texto diz tabernaculou. Deus fez o seu tabernáculo, só que agora em vez de uma tenda ou de um templo, o tabernáculo de Deus é um ser humano de carne e osso. É Deus encarnado e Ele habita entre nós. Isso faz a gente imaginar que esse amor que cria em liberdade e esse amor que vem buscar aquilo que estava perdido, ele é um amor que se mostra um sacrifício. Não é um sentimento, não é um momento, não é uma, sabe, é uma atitude, alguma coisa concreta. Quando as pessoas apalparam Jesus, elas estavam apalpando o amor de Deus. Quando as pessoas abraçaram Jesus, estavam abraçando o amor de Deus, que veio em sacrifício resgatar o homem, morrer na cruz, em favor do ser humano, desse que ele mesmo criou, desse ser humano que se afasta dele por escolha, que escolhe outros deuses para si. Deus vem ainda assim para se entregar por esse ser humano. A gente só pode imaginar que o amor tem a ver com sacrifício, com entrega, com doação. É muito interessante isso. Como o Pai me amou, assim eu também amei vocês. Ora, está aí, é isso mesmo. Se Deus ama a Cristo com esse amor, na eterna dança entre Pai, Filho e Espírito Santo, em que um habita o outro, é assim que Cristo faz também. Cristo vem habitar entre nós. Esse é o amor com o qual Cristo ama a gente. Há um teólogo ele fala assim, Deus, veja bem, é um comentário teológico, tá? Não é uma exegese, mas ele fala assim, Deus saiu de si mesmo para vir ao meio de nós. Quando Deus deixa a sua glória e encarna em Cristo, Deus saiu de si mesmo para vir ao meio de nós, montou a sua tenda entre nós para nos trazer sua misericórdia que salva e que dá esperança. Qual é a nossa esperança? É que Deus veio habitar entre nós.
Cara, esse mundo está um caos, mas qual é a minha esperança? É que Deus veio habitar entre nós para nos salvar, para encher o nosso coração de uma alegria sem explicação. A encarnação, ela é o mergulho de Deus em direção à redenção da humanidade. Sabe quando você mergulha na piscina? Então, a encarnação é Deus mergulhando, é amor materializado, é entrega, é sacrifício. Por isso que assim também nós, irmãos, devemos sair de nós mesmos em direção ao outro. Como Jesus, como Deus, nós devemos sair de nós mesmos na direção do outro. Não é isso que a gente está fazendo hoje, nós seres humanos, não. Hoje nós estamos mais preocupados com o nosso cachorro, o nosso pet, do que com o ser humano à nossa frente. Hoje estamos ajoelhando no pescoço dos seres humanos. Estamos sufocando-os. Hoje estamos nos separando por raça, por credo, por orientação de gênero, por qualquer coisa. Hoje estamos odiando, hoje estamos matando, hoje nós queremos nos armar, todos nós. Hoje nós estamos num movimento em que o ser humano não sai de si a favor do outro. O movimento nosso é, nos fechamos em nós mesmos e matamos o outro. E assassinamos o outro. Mas não é esse o amor de Cristo, não foi com esse amor que Ele nos amou. Porque Deus é amor e o movimento de Deus é sempre um movimento de amor. Se a gente perguntasse hoje, pastor, como é que a gente pode enxergar o amor de Deus nesse mundo em que a gente vive, olhando para a cruz e vendo o sacrifício que Ele fez? Ali está a materialização do amor de Deus. É João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu sempre pensei nesse de tal maneira como alguma coisa assim. Deus amou o mundo assim tanto. Sempre quando eu li de tal maneira, me veio uma ideia de superlativo, assim, muito. Mas pode ser traduzido assim. Deus amou o mundo desse modo. Deu seu Filho para morrer. Seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê não morra. Foi desse modo que Deus amou. Está só explicando que o amor não é um sentimento. A maneira de Deus amar não é sentindo no coração, é se sacrificando, é se entregando. O padrão do amor de Deus para nós é entrega, é doar-se. Essa é a nossa esperança para esse mundo, Deus se doou a nós. É por isso que a gente continua crendo, é por isso que a gente continua acreditando, é por isso que a gente continua vivendo esse amor de Deus. E aí Jesus diz assim que nós temos que permanecer nos mandamentos dele. E se nós permanecermos nos mandamentos dele, então nós permaneceremos no amor dele. Parece que Jesus está fazendo uma ligação entre amor e obediência. O que Cristo está dizendo para nós é que permanecer no amor de Deus é também uma entrega nossa em submissão a esse Deus. É que sempre que a gente fala de obediência e de submissão, num país que passou por uma ditadura, a gente sempre tem uma ideia de obediência e submissão que é negativa, é ruim, é dolorosa, é sacrificante, sabe, essas coisas todas. Mas o que a palavra de Deus está mostrando para nós é que permanecer nesse amor, na verdade, mais do que uma atitude penosa de obediência, é um convite à graça. É olharmos ao nosso redor para o caos da existência, da humanidade, do pecado, da morte, da falta de sentido, de razão, muitas vezes que se manifesta no nosso entorno, e percebermos no convite de amor de Deus e na obediência, na verdade, um privilégio.
de nós também, assim como Deus mergulhou na nossa humanidade, nós mergulharmos em Cristo. É como se essa trindade que está perfeita em si mesmo, dançando pela eternidade, segundo as palavras de C.S. Lewis, estivesse agora convidando a gente para entrar nessa dança. E entrando nessa dança, estamos ali, em Deus, em Cristo. Então obedecer deixa de ser um sacrifício penoso e passa a ser um privilégio glorioso. Passa a ser uma alegria, passa a ser um prazer, porque era a nossa única esperança. Era a nossa única possibilidade. No amor se manifesta a obediência e na obediência o amor também ganha forma. E eis-nos aqui, olhando para Cristo e entendendo que a única maneira de nós caminharmos hoje nesse mundo, mantendo a nossa sanidade, a nossa esperança, a nossa fé, é quando nós somos absorvidos por Cristo. Estando nele, e a preposição é interessante, é para dentro dele. Estamos dentro de Jesus Cristo. Obedecê-lo é o nosso privilégio, é a nossa alegria. E aí Jesus diz, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Comecei esse nosso bate-papo falando sobre a tristeza da semana. E continuo falando um pouco sobre ela. Irmãos, não dá para ser feliz nesse mundo. Desculpa Débora, desculpa Jackson, desculpa Gospel Life, YouTube. Não dá para ser feliz nesse mundo. Ontem eu estava em casa à noite e começou a chover. E lá no meu pedaço choveu bastante, não sei se choveu por aqui. Choveu bastante. Sempre que chove, meu coração aperta. Meu coração aperta porque eu sei que há milhões de pessoas que vivem em condições precárias e que quando chove há sempre um desespero. Porque tem goteira dentro de casa, sobe água do bueiro, tem invasão de rato. Quando chove tem o perigo de desbarrancar. A chuva, que às vezes para nós é uma alegria, porque está chovendo, está regando a terra, está despoluindo o ar, é motivo de preocupação e temor para milhões. Meu coração fica apertado quando chove muito assim, e é sempre à noite. A noite é pior, pô. Chove de dia, você se vira, à noite não. A noite é uma droga. Essa semana foi difícil. Começou já há uns dias com a morte daquele menino lá no Rio de Janeiro, que o Antônio Carlos Costa tem nos alertado tanto. Depois teve o Floyd lá nos Estados Unidos. Aí teve o Miguel aqui no Brasil. Cara, como é que a gente pode ser feliz? Como é que a gente pode ser feliz num mundo em que um cachorro come melhor do que uma criança? Ontem à noite rolou Ontem. Isso é até uma diminuição da circunstância, mas a gente já está em quarentena há tanto tempo que em casa estava todo mundo já angustiado. Aí a gente sentou no carro e foi dar uma volta. Para onde vocês foram? Para lugar nenhum, nós vamos dar uma volta. Dar uma volta. E eu passei lá perto de casa, construíram um pet center gigantesco. Os caras estão construindo cada vez loja de bicho maior do que a outra que já tinha. Eu acho que se gasta mais com comida para cachorro do que com comida para gente. Cachorro tem nome de gente. Cachorro tem cama, cachorro tem comida, cachorro tem tudo. Criança não.
Criança deixa aí, ele se vira. Cresceu na favela, sabe se virar. Cachorro não, cachorro tem que cuidar, tem que botar uma coleira e levar a passear. Desculpa, tá, irmãos? Desculpa aqui dentro, desculpa em casa. Mas não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz. A gente fica inconformado, a gente fica abismado, a gente fica desnorteado. A gente olha e fala: meu, para o mundo que eu quero descer, já diria o poeta. Para o mundo que eu quero descer, que eu já não aguento mais respirar com a boca cheia de fumaça. É que quando a gente olha para Jesus e ele fala assim, que a minha alegria esteja em vocês, como é que Jesus podia estar alegre naquele momento? Nesse momento em que Jesus está conversando com os discípulos, eles estão saindo da última celebração da Páscoa, eles estão prestes a ir para o jardim, onde Jesus será preso e depois crucificado. E Jesus sabe disso. Então Jesus está a algumas horas da sua morte. E ele sabe de toda a agonia, de todo o peso, porque no jardim ele tem uma oração reveladora da sua angústia, do seu momento, chorando e dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba. Então, como é que Jesus pode estar alegre naquele momento e dizer para os discípulos que a minha alegria esteja em vocês? Que alegria é essa? Isso só pode ser alegria se ela não for o contrário de tristeza. Alegria não pode ser o contrário de tristeza. Senão Jesus não podia dizer que estava feliz. Deve ser alguma outra coisa. Deve estar em alguma outra situação que não seja aquela que está ao nosso redor. A alegria de Jesus devia ser o fato de que ele está ali, exatamente cumprindo a vontade de Deus, realizando a sua missão. Foi para isso que ele veio. A alegria dele deve transcender aquele momento difícil. A alegria dele deve ter a ver com quem ele é e não com o que ele está passando. Deve ser mais existencial do que circunstancial. Então Jesus está dizendo assim, que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja então completa, porque ele sabe que nesse mundo nós teremos aflições, e se a nossa alegria for circunstancial, a gente vai estar sempre triste. Estaremos sempre abalados pelas circunstâncias que nos afrontam, e nos angustiam e nos entristecem. Então Jesus está dizendo que no mergulho dele sobre a humanidade, e no convite dele a entrarmos na dança com o Pai, com o Filho e com o Espírito, é que estar em Cristo é a razão de toda a nossa alegria. É uma questão agora existencial para nós, diz respeito ao ser que nasce de novo dentro de cada um de nós. Somos uma nova criatura alegre, porque percebemos que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Essa é a nossa alegria, estarmos em Cristo. Já diria o poeta: é impossível ser feliz sozinho. Sim, é impossível. Mas discordando um pouco do poeta, confesso que só existe alegria verdadeira e eterna quando a minha solidão é redimida no convite de João 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A redenção da nossa solidão
é ação de Deus, de Cristo, do Espírito. É impossível ser feliz sozinho, sim, é impossível. Mas a única companhia que pode nos trazer uma alegria que é existencial e eterna é Jesus Cristo. Então a alegria não está em ter algo, a alegria está em pertencer a alguém. No caso, pertencer ao amor de Deus, a Jesus Cristo, ao Pai, ao Espírito. E a igreja, nós, ela deve reproduzir esse espírito, esse sentimento, esse ethos do ser igreja e do ser cristão. A igreja, a comunidade, é esse ser vivo que se lança também agora no mundo e que se orienta pelo outro no sentido de convidar o outro a fazer parte dessa alegria. As nossas investidas de ação social não são olhando para o bem como o fim último das nossas ações. O bem não é o fim último da nossa ação, não somos uma ONG, somos uma igreja. O bem que está na nossa ação é fruto e não objeto, é fruto do amor de Deus na nossa vida. É manifestação do anúncio de um reino possível em um mundo caótico, de uma alegria possível num mundo de tristeza. É um convite para não pertencermos mais a esse mundo caído, mas nós pertencermos ao Senhor, à Trindade Santa, pertencermos a Deus. E em pertencendo a Ele, encontramos a real felicidade e alegria. E aqui está o sentido da nossa caminhada, o sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Entendemos que o amor que temos por Cristo é o mesmo que Ele teve por nós. Nos entregamos a Ele. Nos entregamos a Ele. E não é uma entrega dolorosa, como quem diz, eu vou perder muita coisa. Não, está tudo perdido já. Eu vou encontrar muita coisa em Deus. Então toda a tristeza que se abateu sobre o meu coração essa semana se transforma em alegria quando a gente percebe que também nos entregamos um dia a Ele. Ouvimos ao convite, ouvimos o chamado e entendemos que a única saída possível para a nossa existência era também mergulharmos nele agora. Fica esse convite para você que está assistindo a gente. Entregar-se a Jesus Cristo. O convite de você receber o chamado de Jesus Cristo. Entender que nesse mundo realmente a gente não vai encontrar felicidade a não ser passageira. Mas pastor, o senhor não acha que a gente tem muita felicidade nessa vida? A gente tem. Não tem muita coisa que deixa a gente feliz? Tem, claro que tem. Tem um monte de coisa que deixa a gente feliz. Eu vinha vindo para cá e eu passei em frente a uma loja de roupas. E estava assim, estamos fazendo delivery de roupa. E eu fiquei pensando assim, mas para que eu vou comprar roupa se eu não posso sair de casa? Eu vou comprar roupa para quê? Para poder preservar a vida, a gente tem que ficar em casa. Eu fiquei pensando, porque eu não sei você, mas às vezes comprar uma roupa nova deixa a gente mais alegre. Dá uma desanuviada assim. A gente ia... Muito antigamente, talvez você que é mais novo não se lembre, a gente ia em shopping
E a gente entrava nas lojas, comprava uma roupa, experimentava várias, comprava, pegava aquela que a gente parecia mais magro e ia para casa feliz. E falava, que gostoso. Ah, alegria. A alegria em coisas muito simples e singelas. Há uma alegria enorme quando você encosta os seus pés na água do mar e deixa as ondas baterem no seu pé, fecha o olho, respira, sente o calor na sua cara. Você está quase sem roupa, está só com um shortinho e não tá preocupado com roupa, com casaco, com bota, com adereço. Você está só ali curtindo aquela alegria. Há alegria em muitas coisas, mas a tristeza é que todas essas coisas são passageiras. E nós percebemos que a nossa alegria está sempre condicionada a momentos e circunstâncias que se vão. Então Jesus diz que a minha alegria esteja em vocês. Porque apesar de toda a tristeza pela qual Jesus passaria, a alegria dele permaneceria. Então que essa alegria invada o coração da gente, sabedores de que toda essa loucura vai passar. Mas tudo o que Deus disse a nós não passará. E que não abrir e fechar de olhos, nós estaremos na eternidade com o nosso Senhor, experimentando um novo céu e uma nova terra. Que essa esperança inunde o coração da gente, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Te louvamos porque não seria possível sem a tua interferência, sem o teu amor, sem o teu perdão, sem a tua misericórdia. Não seria possível sem o teu convite a sermos participantes contigo da eternidade. Seria impossível se não encontrássemos em ti o alívio. Se o Senhor não tirasse dos nossos ombros o peso e o fardo, Senhor, seria impossível. Se não encontrássemos em ti, Senhor, a esperança, a alegria, a fé, a força, Senhor, seria impossível. Não fosse o teu amor por nós, meu Deus. Por isso, Pai, a única ação, a única atitude, o único movimento que nos é possível e desejável nessa hora é também nos lançarmos em ti, Senhor. É também nos entregarmos a ti, é também descansarmos em ti, Senhor. Que os nossos olhos encontrem em ti, Senhor, o consolo e o conforto. Que a tua palavra, Senhor, multiplicada no coração da gente. Que a tua palavra aqueça o nosso coração, Pai. E que a gente se levante nesse tempo como anunciadores do teu reino, pacificadores. Que a nossa boca se abra para dizer: há uma esperança, há um sentido, há uma razão em Cristo Jesus. Que nós, igreja, nos levantemos não como uma ONG, mas como o corpo vivo de Jesus Cristo na terra, para dizer: há vida em Jesus Cristo, há esperança em Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Recebe-nos, ó Deus, por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Nos dá uma semana, Senhor, cheia da tua graça e da tua misericórdia. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.